Muito bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Me veem também? Hoje estou num cenário diferente do comum. Tudo certo? Me escutam? Manda aí no chat, por favor. Ah, maravilha. Subiu uma mãozinha aqui no chat. Maravilha, é um prazer falar com todos vocês. Informações importantes, né? Como todos sabem, os nossos webinars já estão sendo gravados. Fiquem à vontade para utilizar a câmera de vocês. Eu vou habilitar aquela aqui dentro do Teams. Fiquem super à vontade. Microfone também. Acabei de liberar o microfone de vocês. Dúvidas e perguntas, dentro do Teams a gente tem um botãozinho aí de PIR que fica na parte superior. E também nós temos o chat para vocês ficarem super à vontade, tá? Qual que é a diferença? O PIR vocês podem fazer perguntas em anônimo, vocês não necessariamente precisam se identificar. A gravação da reunião já está acontecendo, ela é feita upload para o YouTube da D2 em breve e vocês também vão receber a gravação por e-mail. Bom, é, hoje nós vamos falar sobre o OneDrive. E apesar de parecer um tema muito simples, né, é uma ferramenta que às vezes a gente acha que a gente já conhece bastante, porque todo mundo imagina que a principal função dele é guardar documentos, né, mas ela se estende um pouco mais, pensando nas integrações que a Microsoft dispõe para todo mundo. Então, a minha ideia é trazer para vocês um pouco do que o OneDrive pode fazer, tá? É um treinamento mais para trazer um pouco mais de consciência para vocês do que para mostrar todas as funcionalidades, que é isso que a gente quer mostrar nos nossos webinars semanais, tá? Trazer um pouco de maior consciência sobre os produtos que a Microsoft tem para cada um de vocês. Bom, antes disso, vou pedir para que vocês me sigam nas redes sociais. Essa semana eu estou em São Paulo, né? Estou participando de um evento aqui muito bacana. Então, acompanhe por lá, porque tem muitos insights de inteligência artificial, tem muita coisa que está acontecendo. E, né, em benefício para vocês, clientes também para a empresa, a ideia é trazer expansão. Então, o Everton deve mandar aí no chat os links das minhas redes. Em breve, manda aí, Everton, para o pessoal conseguir acompanhar. Eu escaneio o QR Code aí na tela para que todo mundo consiga compartilhar. A gente vem fazendo um trabalho bacana aí de expansão, de visibilidade para todos vocês, porque, né, a informação, a gente é bombardeado de informação todos os dias. E aí a gente conseguindo direcionar e apoiando vocês dentro do que tangibiliza D2 Cloud e os outros negócios que a gente toca, vai ser um prazer. Bom, e seguindo aqui em frente, hoje a nossa missão é vocês entenderem o que é o OneDrive, para que ele serve e como que ele pode ser útil na rotina de vocês. E aí vou trazer insights tanto do OneDrive no computador, quanto do OneDrive online, pelo navegador também, para poder facilitar. E antes disso, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Como nós vemos fazendo alguns webinários, a tendência é que a gente continue expandindo isso para as próximas semanas, mas nada adianta a gente produzir conteúdo, sendo que, né, a gente precisa entender se o nosso público, que são vocês, estão satisfeitos e querem até outros temas e outras iniciativas. O Everton vai mandar aí no chat o formulário. Manda aí, Everton, é um formulário curto, são pouquíssimas perguntas, para entender um pouco do engajamento de vocês. Se vocês estão gostando dos treinamentos, se está atendendo a expectativa de vocês, quais são os temas que vocês querem e o mais importante, sobre os nossos e-mails informativos. Então, saber se vocês querem receber os e-mails diariamente, semanalmente, uma vez por semana, como se avalia a nossa frequência dos envios dos e-mails, porque a ideia é que nós possamos auxiliar vocês nessa rotina e não atrapalhar, né? Seja com linha de comunicação ou com linha de treinamento. Então, o mais importante disso é captar de vocês que estão participando qual a opinião de vocês sobre essas frentes. O Everton está digitando, ele já deve mandar o link aqui, aí eu dou uns 2, 3 minutinhos para que vocês consigam responder. Senão eu gero ele aqui, ó. O Everton, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui, ó. Acabei de mandar aí no chat o formulário. Vê se vocês conseguem acessar, por favor. Tá tudo certo conforme, se tem alguma coisa que não esteja funcionando, né? Porque Murphy, vocês sabem como é que ele funciona. Ele é fera para avacalhar um pouco do que a gente precisa. Maravilha, Daniel, obrigado. Bom, então eu vou dar um tempinho para vocês, eu vou acompanhar as respostas aqui. Eu ver se eu compartilho a minha tela. Para poder. O formulário ele não vai captar informação pessoal de vocês, e-mail, nem nada. É um formulário 100% anônimo.
para que a gente possa realmente captar as opiniões de vocês. Então, sejam bem sinceros, compartilhem os insights que vocês busquem para que a gente consiga trazer temas que sejam relevantes para a rotina de vocês, né? Para isso que a gente existe quanto empresa. Vou dar uns 2, 3 minutinhos para que vocês respondam. Qualquer dúvida, fiquem super à vontade para tirar também. Se eu compartilho aqui. Esse já temos algumas respostas já, muito bacana. Vamos ver o que vocês estão achando, que eu gosto de ver as respostas. Legal, 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 legal. Uhum. Copilot, legal. A gente está participando de alguns eventos da Microsoft, trazendo alguns conteúdos para a gente sobre o Copilot que são sensacionais. A gente vai compartilhar com vocês em breve. Legal. Bacana. Temos já algumas, deixa eu ver aqui. Respondam, respondam, respondam. Uhum. Legal. Maravilha, pessoal. Nós temos algumas respostas, vamos aguardar mais um pouquinho. Então, eu vou trazer uma dúvida minha aqui para vocês. Maravilha, vamos em frente. Uma última dúvida eu vou fazer aqui em tempo real é sobre as ferramentas. A gente está com algumas ideias de trazer para vocês alguns manuais ou de dicas rápidas ou de coisas que possam agregar no primeiro momento. Sabe aquele ponto que você abre e já tira sua dúvida, sem muita enrolação, porque eu também não gosto de coisa que fica embromando a gente, como diria minha avó. Eu vou trazer aqui na tela, se vocês gostarem de receber materiais de dicas rápidas ou de conteúdos nesse sentido, porque vai além um pouco do webinar para a rotina de vocês. Aí a opinião de vocês é muito importante. Deve aparecer aí na tela ou no chat do Teams de vocês. Vocês clicam em sim ou não, né? Vai ter um botãozinho na tela de certo, um X, e aí vocês votem, por favor, porque aí o resultado aparece aqui para a gente em tempo real, além do Forms também. Vamos seguir em frente, né? Porque temos um dia inteiro de trabalho ainda pela frente. Bom, maravilha. Acredito que tem. É maravilha, todo mundo recebeu. Então vamos, pessoal. Bom, o que nós vamos trilhar hoje? Então, vou falar sobre o OneDrive. E aí vamos começar pelo básico e o simples. Então, o OneDrive ele surgiu para quê? E para que ele serve? Ele é um aplicativo que a gente pode acessar de qualquer lugar. Então, tem algumas informações aqui que são importantes. E, ou seja, eu posso ter ele no meu telefone, posso ter ele aqui no meu celular, posso ter ele aqui no meu computador, num tablet, tudo integrado. Então, imagina que é o caso simples, que tem alguma coisa na área de trabalho do meu computador, que eu quero acessar pelo telefone. E aí a gente vai para a segunda função, que é fazer backup dessas informações. Então, tudo que tem no computador de vocês, que está lá na área de trabalho, né, na primeira página do computador, na pastinha de documentos e imagens, a gente tem uma função que o OneDrive habilita e faz o backup dessas informações. E aí eu vou trazer como que a gente faz isso. Por quê? Imagina, né, porque o OneDrive, basicamente, a gente tem que arrastar algumas coisas para salvar lá dentro. Mas essa parte de backup é importante. Tem muita gente que salva muita coisa na área de trabalho. Então, é importante que a gente tenha tudo lá salvo, né? Para que, sei lá, se alguma coisa acontecer, a gente consiga restaurar isso. E temos a parte de compartilhamento. Então, quando eu falo do OneDrive, eu estou falando de uma pastinha do Eduardo, eu estou falando de uma pastinha do Everton, do Daniel,
do Gese, da Carolina, enfim. É uma pasta onde cada colaborador tem um armazenamento individual dentro da empresa. Ele compartilha se ele quiser, tá? Então, não necessariamente o que está no OneDrive ele não foi criado para ser uma pasta comum entre, sei lá, 20 pessoas num departamento. A função dele não é essa. A função dele é guardar os arquivos que são do Eduardo quanto colaborador no sentido individual da minha rotina corporativa, tá? Então isso é bem importante de vocês entenderem. E tem a questão de arquivos sob demanda que eu acho que está aqui tá nos próximos slides. Eu preciso de um pouco de tempo mais para poder explicar. E temos a digitalização dos documentos, né? Hoje ainda em algumas empresas a gente tem muita rotina de fazer scan das coisas, né? Escanear um documento, escanear um atestado, enfim. No aplicativo do telefone, a gente consegue fazer esse scan, ele automaticamente já é feito o upload para dentro da minha conta do OneDrive, tá? Então, frisem, é importante isso. O OneDrive, ele é de vocês, cada um tem um. E aí, ele é vinculado ao e-mail, como eu falei, e inicialmente nós temos aí 1 TB de espaço para cada colaborador. Ah, Eduardo, eu não sei o que é 1 TB. São 1024 GB. Então, pensa que você compra um telefone de 256, são 4 vezes o espaço do seu telefone. É muito espaço, né? É bastante espaço para que tudo possa funcionar perfeitamente. E é integrado com Windows, com Mac, com Linux, eu não tenho certeza, mas ele é um espaço individual. Então, a empresa tem 10 funcionários, não, cada um tem 1 TB. Existem alguns casos, tem um licenciamento do OneDrive em específico, que a gente consegue aumentar o espaço para 5 TB, e depois de 5 TB a gente pode ir para 25 TB. Então é muito espaço, tá? Humanamente, eu também tenho um OneDrive na minha conta pessoal, eu consumo acho que é 400, 500 gigas. E assim, são arquivos de 10, 15 anos de trabalho. Então muita coisa. E aí fica disponível para a gente integrar no Windows e também acessar via navegador, que é o que eu vou mostrar para vocês na parte demonstrativa. E aqui que eu falei que eu preciso de um pouco mais de tempo é os arquivos sob demanda. O que que é isso? Eu chamo de efeito Netflix. O que acontece? Quando eu acredito que a maior parte de vocês tem Netflix assinado ou Amazon Prime, alguma coisa nesse sentido, você vai lá e escolhe o seu vídeo, o filme que você vai assistir. E ele não está feito download ali na sua televisão, no seu computador, enfim. E ele não está lá baixado, porque ele ocupa muito espaço, vocês concordam? O OneDrive é a mesma coisa. E ele vai trazer essa frente. Então, quando a gente tem os arquivos no OneDrive, a gente tem os arquivos com 3 símbolos. Cada um tem um significado. Ou seja, o que está com o símbolozinho de nuvem, ele só está no meu computador. Então, na hora que eu precisar acessar aquele arquivo, aquele documento, seja lá o que for, eu vou fazer o download dele na minha máquina, né? E eu tenho um botãozinho, um verde com branco, onde é um arquivo que eu já baixei, ou seja, eu estou trabalhando nele, né? Editar ele enquanto eu estiver sem internet. E eu tenho um que é sempre disponível, ou seja, independente se eu acessei ele uma vez ou outra, eu vou sempre deixar ele na minha máquina. Ou seja, Eduardo, se eu ficar sem internet e eu precisar acessar uma pasta que eu não baixei, o que que eu faço? Você não vai acessar, né? Mas num cenário muito comum hoje, é difícil a gente ficar sem internet. Mas pode ser que aconteça. E aí existem algumas estratégias. Então eu trouxe um exemplo aqui, ó, das 3 pastinhas. Eduardo, como é que eu faço isso? Eu vou mostrar na parte prática, mas basicamente eu clico em cima da pasta com o botão direito, vai abrir esse campinho aqui na minha tela, e eu tenho o botão manter sempre nesse dispositivo, ou seja, eu vou ir para esse terceiro item que está aqui na tela. Então ele sempre vai ficar baixado aqui no meu computador. E eu tenho um botãozinho de liberar espaço. Imagina que a gente clica aqui em liberar espaço, ele vai deixar de ser sempre disponível e vai começar a ser online. Ou seja, ele só vai ser acessado se eu tiver conexão com a internet, ok? Então, esse é o principal item. E aí eu vou trazer algumas considerações aqui que é para a parte de demonstração, tá bom? Dúvidas até aqui? Ficou claro? O OneDrive, a função dele é cada um de vocês tem um. Não misturar, esse OneDrive aqui é para guardar as coisas da empresa. A função dele principal não é essa. Numa empresa comum, né, com uma rotina comum das empresas, existem alguns casos que a gente tem algumas estratégias, mas a rotina cada um de vocês tem. Às vezes vocês nem sabiam, né, dessa possibilidade. E aí, eu vou tirar aqui a minha apresentação e vou compartilhar o meu navegador. Deixa eu tirar aqui. Tirei. Compartilhar, janela. Este daqui. Bom,
Hoje eu estou só com uma tela, tá? Então, se vocês colocarem alguma dúvida, eu vou acompanhar aqui na lateral. Mas essa tela que eu compartilhei é a tela do 365. Ah, às vezes a tela de vocês não tá, porque eu tenho o licenciamento do Copilot agregado aqui. Mas basicamente vocês vão digitar lá office.com, vai pedir o e-mail, a senha de vocês. O segundo passo é vir numa lateral aqui, se o de vocês não tiver extremamente idêntico ao meu, você vem em aplicativos, tá? E aí vai ter os vários leques de aplicativos que a Microsoft tem. E aí nós vamos para o OneDrive, que é o nosso tema principal. Então, os dados que eu vou trazer aqui são da minha conta, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, não vai trazer nada particular, nem nada de nenhum cliente, mas basicamente tudo que está aqui na tela é a minha conta de OneDrive aqui da D2. Então, eu tenho bastante coisa. Então, qual que é o primeiro passo? E aí, coisas simples que a gente tem aqui dentro. Opa, deixa eu clicar aqui. Aqui na lateral, eu tenho um pouquinho da estrutura. Página inicial, ou seja, ele vai trazer tudo que eu trabalhei. Então, esses documentos que estão aparecendo aqui, ó. Eu abri, ó, esse aqui, sexta-feira, 10h20. O Gabriel Parreiras, quem editou. A atividade aqui da conta, enfim. Ele vai trazer no histórico de edição dos documentos. Os últimos documentos que eu mexi. Então, tem todo um histórico aqui. Eu tenho os meus arquivos. E aqui entra a mesma estrutura de colunas, onde eu vou ter as minhas pastas, a data de modificação, e aqui o mais importante, olha, que é o compartilhamento. Então, observem que eu tenho uma pasta que chama pessoal aqui. Então, aqui tem algumas coisas minhas que eu coloquei no OneDrive da empresa que eu compartilho, são os meus dados pessoais. E observem que a coluna está particular, ou seja, não existe uma outra pessoa no mundo que tenha acesso a isso, somente eu. Anexos do webinar, que foi do webinar que a gente fez, se eu não me engano, foi do Power Automate. Particular e observem, tem um aqui, ó, compartilhado, desktop. Isso aqui é a área de trabalho do meu computador, tá? Então, o que está compartilhado? Tudo está compartilhado. Aí a pergunta é, está compartilhado com quem? Observem que aqui eu tenho um bonequinho, tanto aqui quanto aqui. O que isso significa? Eu venho aqui em mais opções, eu tenho que gerenciar acesso. Eu nem sei quem tem acesso a essa pasta. Vamos ver que link. Olha você vê, eu criei um link. Criei um link alguma vez, ou seja, a gente não sabe se tem alguém aqui. Então, eu posso vir nesse link aqui e cortar ele. Então, a pastinha ela deixa de ter o bonequinho e daqui a pouco ela atualiza. Ela vai ficar no modo particular, tá? Então, daqui a pouco ela altera aqui pra gente. A mesma coisa. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho uma pasta que chama lixeira. Eu, particularmente, não apago nada. Tudo que eu guardo fica aqui. Então, em vez de eu clicar em apagar, eu simplesmente arrasto para a pasta lixeira. Porque vai que um dia eu preciso. E como a gente tem muito espaço aqui, é uma coisa que eu não tenho que me preocupar no primeiro momento. E aí, informações importantes. Onde que o OneDrive entra na vida de vocês? Eu tenho uma pastinha aqui que chama gravações, né? Tá, recordings aqui em inglês, mas ela tem 873 itens. Toda reunião que vocês gravam, ela é feita o upload para dentro do OneDrive. Então, sei lá, tem reunião aqui, sei lá, de muitos anos atrás, que a gente vai guardando, pegar a mais antiga, ela é de 2021. Então, ela aqui, ó, ela tá armazenada, enfim. Tem muita coisa aqui a agendar. E aí, o mais importante, né? As gravações, às vezes, vocês podem receber lá dentro do Teams que a gravação ela vai expirar, a gente consegue trocar isso. Então, no meu caso aqui, elas nunca expiram, nunca são deletadas, eu fico aqui guardado, porque um dia vai ver algum tipo de conteúdo para colaborar com alguém. Deixa eu filtrar aqui de novo pela forma ascendente. E eu tenho a minha estrutura. O que é mais importante aqui dentro do OneDrive, que eu sempre gosto de trazer para os clientes, é a estrutura de compartilhamento, onde todo mundo pode editar o mesmo documento ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não sabe disso, então eu sempre gosto de frisar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, clicar ou carregar, vou criar uma planilha de Excel. Deixa eu colocar aqui, webinar do OneDrive. Está aparecendo a planilha aí para vocês, que eu estou compartilhando na janela do navegador, imagino que esteja. Ela está carregando aqui para mim. Eu vou colocar na planilha aqui nome, cor favorita, e deixa eu ver aqui a cidade onde você está. Eu vou formatá-la como tabela. Pronto. Fiz a minha planilha simples. Então, tudo que a gente já faz, ele já fica salvo dentro do OneDrive. Olha, ele já trouxe o nome da minha planilha aqui e já trouxe o local onde ela está. Está na pasta de documentos, né? Então, vem cá.
clico aqui em compartilhar. E eu vou criar um link para que vocês tenham acesso, tá? Então, a coisa é simples, mas eu sempre gosto de fazer, já falei isso em vários webinars, porque é bem interessante todo mundo ter o mínimo aqui de ideia. Então, quando eu vou compartilhar, ele me pergunta, eu posso escolher alguém aqui da D2 Cloud, vou compartilhar com o Everton, tá? Não. Então, não vai ser com o Everton. Eu não sei com quem. Então, eu venho aqui, copiar o link, ou eu venho na engrenagem e escolho quem pode ter acesso. Ou seja, se eu boto aqui pessoas em D2 Cloud, se eu vazo esse link, eu mando aqui no chat, vocês não vão conseguir acessar, porque vocês não têm um e-mail corporativo. Então não vai funcionar. Se eu colocar alguém, é qualquer pessoa que tem acesso a esse link. E aí eu tenho algumas restrições. Esse link as pessoas vão poder editar, só exibe, o link ele expira. Então eu vou colocar que ele vai expirar sábado. Então, na segunda-feira, se vocês clicarem no link, vocês não vão ter acesso mais a ele não vai funcionar. E posso colocar uma senha para as pessoas acessarem a minha planilha, né, através do link. Então, mas eu coloquei aqui 1, 2, 3, por exemplo. Eu não vou colocar para não atrapalhar a experiência de vocês. Mas eu aplico, copio o link, eu vou jogar ele aqui dentro do nosso chat, para que vocês consigam acessar uma experiência simples, mas eu gosto porque ela é bem mágica. Acessem, por favor, deve abrir o navegador de vocês. Eu vou colocar o meu nome aqui na primeira linha. Vermelho. Estou em São Paulo. Ó, temos pessoas aqui que acessaram. Aqui elas vão aparecer como convidadas, né? Quando a gente está na mesma empresa, pediu o Everton a Débora para acessar a planilha. Quando a gente está dentro da mesma empresa, as pessoas aparecem com o nome delas aqui, né? Então a corzinha delas fica diferente. Assim que eles acessarem aqui, vai aparecer aqui para mim. Então o pessoal vai acessando, vai acessando. Preencha uma planilha aí, por favor, não tenho vergonha. Eu vou colocar mais uma aqui, carro dos sonhos. Vou botar o meu aqui, no momento é um Tigua. Ó, o pessoal tá preenchendo, 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 legal. Então imagine, né? Que é legal vocês verem isso, mas imagina que vocês têm, em vez de vocês enviarem anexo pelo e-mail, que tem que ser editável, vocês podem mandar o link, né? Vocês vão conseguir economizar muito tempo. Fica mandando o anexo 1, V1, aí volta V2, aí você volta V3, aí volta V4. Ninguém aguenta isso mais, né? A Marcela vai ter um Evoque, hein, Marcela? Quero que o carro de todo mundo chegue. Ó, X7, o meu BMW da Karina, então top demais. Maravilha. Então, é isso que eu queria trazer para vocês inicialmente com essa experiência, porque Eduardo, é uma coisa boba? Às vezes é, né? A gente imagina que a coisa é simples, que a gente tá tão tecnológico, mas não imagino quantos anexos vocês enviam que fica voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Se vocês mandam um link, fica muito mais fácil, né? Então, é basicamente trocar o anexo pelo link. E aí entra o OneDrive para poder auxiliar a nossa ideia, ó. O Lancer também é legal, o 320 é sensacional. Maravilha. Vamos voltar para cá. Também gosto bastante de carro. Seguindo a lógica, e aí a gente editou a nossa planilha, vocês podem continuar editando ela, eu não preciso estar com ela aberta aqui para editar. Eu vou trazer algumas coisas que são relevantes para a vida de vocês, tá? Eu tenho uma pastinha aqui de compartilhado. Eduardo, eu recebi um compartilhamento de alguém e eu não sei quem que me mandou, onde é que tá, se eu recebi um link. Não se preocupa, porque tudo que alguém compartilha no OneDrive com vocês, na versão web a gente tem total rastreio. Então, olha para você ver que eu tenho um curso de Copilot que a gente deu para as cozinhas da TI algumas semanas atrás. E quem compartilhou comigo foi o Giovanni, né? Se eu clico aqui, vai aparecer os dados dele. E aí ele vai me trazer algumas informações. Olha, foi compartilhado, quem fez, o Yali me mencionou, tudo que for compartilhado, eu vou ter acesso aqui. E aí eu vou ter o que eu compartilhei, né? Foi compartilhado comigo e agora eu compartilhei com alguém. Então, olha, aqui deve ter uma carta brinde, acesso, de código de cultura, enfim. Muitas coisas que eu compartilhei com alguém em algum momento, elas ficam todas guardadinhas aqui, né? Então, às vezes eu mandei o link, às vezes eu mandei o link num Teams, no OneDrive, enfim, onde seja, ele vai funcionar. Então, a gente tem bastante coisa aqui que às vezes vocês não sabem. Poxa, alguém compartilhou comigo, eu não sei o que eu faço. Vocês vêm aqui no navegador, compartilhado, comigo, é só uma pasta, é um Word, é um Excel, PowerPoint, enfim. Quero filtrar, é um Power BI. Vem cá e filtro. É um loop, alguma coisa do loop. Olha, tem
coisa do Lupe aqui compartilhado comigo. Então, não preciso ficar procurando, tá? Então, não gastem o tempo de vocês procurando arquivo, porque isso é um tempo totalmente perdido. Bom, arquivos são favoritos, e aí imagina, é um arquivo que você mexe toda hora. Vem cá, bota uma flagzinha nele, botar isso aqui tudo, ó. Ele sempre vai ficar salvo aqui para mim. Imagina que a pasta de vocês está bagunçada, tipo a minha. Eu venho aqui em favoritos e eles vão aparecer, né? Eles demoram um pouquinho para aparecer aqui, porque tem um delayzinho. Mas eles vão aparecendo. Aqueles favoritos só são pasta, que eu vou filtrando e vai facilitando a minha vida. Então, o online tem essa diferença, porque ele é um pouco mais rápido para buscar as informações. E eu tenho a minha bendita da lixeira. Ou seja, tudo que eu apago, né? Então, ó, eu já apaguei bastante coisa aqui, nem sei o que que é. Tudo que eu apago vai para a lixeira do meu OneDrive. E eu consigo recuperar isso. Então, eu tenho um PowerPoint aqui, deve ser um modelo de proposta. Eu posso excluir ele da primeira lixeira. Eu posso restaurar. E aí ele vai voltar para a pastinha na qual ele foi excluído, que é documentos. E depois disso, eu tenho Copilot Brasil Iron. Eu não consigo abrir o arquivo, né? Eu só abro ele depois que eu restauro. E aí tem um ponto. Ah, Eduardo, eu apaguei aqui, mas eu não tinha que ter apagado. A gente tem a lixeira de segundo estágio, ela fica na parte de baixo, que é aqui, ó. Não conseguiu encontrar o que procura? Verifique a lixeira de segundo estágio. Ou seja, eu vou apagar esse aqui, ó. Workshop Fosconhar dia 1 tarde, ok? Excluir ele. E aí ele vai para a segunda lixeira. A segunda lixeira é evitar desatenção, vamos falar assim, né? Que é alguma coisa que foi apagada indevidamente. E daqui eu posso recuperá-la. Imagina, olha, eu vou apagar ele aqui da lixeira de segundo estágio. Agora danou-se, né? E se a gente abrir um chamado com a Microsoft, ela não recupera esses arquivos para a gente. Mas nós temos não vou chamar de backup, não, porque não é um backup. A gente tem uma estrutura de restauração do OneDrive, onde ele consegue restaurar a estrutura de arquivos nossos. Deixa eu voltar para cá. Eu vou vir aqui na engrenagem da. Opa, deixa eu voltar aqui nas minhas pastas, perdão. Página inicial de novo, os meus arquivos. Cadê o botão? OneDrive, aí a Microsoft ela muda as coisas de lugar e a gente sempre se perde. Mas enfim, a gente tem uma estrutura de recuperação. Daqui a pouco eu descubro onde que ela está aqui, eu falo para vocês. Ou seja, eu consigo recuperar tudo que eu fiz no meu OneDrive nos últimos 30 dias. Imagina que eu apaguei um arquivo dia 15 de maio. E aí ele sumiu aqui, não sei o que está acontecendo, e eu posso simplesmente procurar ele aqui e eu posso restaurar e buscar esse arquivo no dia 15 de maio. Então, tudo que foi apagado 30 dias atrás, vocês conseguem recuperar. E a gente vai trazer essa tela aqui, ficava aqui em cima na lateral. Deixa eu ver se é o meu zoom. Eu gosto do ao vivo porque as coisas ficam super complicadas quando a gente precisa. Mas enfim, daqui a pouco eu volto nele. E aqui eu posso procurar arquivos por pessoas, então, tudo que a Débora, a Grazi, as pessoas compartilharam por reunião. Então alguém compartilhou alguma coisa em alguma reunião. Acho que no meu caso aqui deve ter nada ou pouca coisa. E mídias, né? Fotos que aqui já deu algum problema, mas beleza, deve ter muita foto aqui guardada. E aqui na lateral tem acesso rápido. Aí eu já estou falando do SharePoint, que é um dos próximos webinários, que é o que nós vamos guardar nas pastinhas dos departamentos. Se eu clico aqui no comercial, eu vou acessar a pasta do comercial, né? Mas o objetivo aqui não é esse. E o que eu quero trazer para vocês aqui de possivelmente relevante? Deixa eu tirar aqui os meus flags. Quando a gente fala de documentos, a gente busca, né? Imagina que vocês estão numa pastinha online, daqui a pouco eu vou para a estrutura no computador. Qual que é a diferença? Imagina que você sabe um item que está escrito dentro de um Word, dentro de um PowerPoint, vocês vão poder vir na barrinha de pesquisa que tem aqui dentro do OneDrive, que a minha ela vai ficar aqui fora, que eu vou em pesquisar. Então, o que eu vou pesquisar? Vou pesquisar um arquivo, deixa eu ver aqui, pegar uma palavra que não tem nada a ver. Uma proposta, vou colocar o número de uma proposta aqui, a gente está na 2900, a gente deve pegar a proposta 2508. Então, um find aqui, eu vou achar ela. 2508, ele vai procurar em tudo que está dentro do ambiente. Olha, ele achou que é uma proposta que a Kelly fez de segurança, ó, foi 4 de maio de 2023. E aí ele vai me falar, olha, isso aqui está dentro do meu OneDrive, isso aqui está dentro do SharePoint. Então a gente consegue buscar com muito mais facilidade. Arquivos, não, é uma pessoa, né? Não tem pessoa com esse nome.
né? Mas eu tenho uma mensagem, por exemplo, vamos ver se tem uma coisa, ó. Olha para você ver, ó. Então tem muita coisa que ele está buscando dentro dos meus e-mails. Imagem, vídeo, enfim. Imagina que vocês guardam várias imagens, olha, aqui está pegando uma imagem que tem 2508, deve ter alguma coisa que foi de um evento que a empresa fez. Volto para cá, então a gente consegue facilitar a pesquisa, tá? Então utilizem isso. Eu, particularmente, eu não fico procurando nada em pasta, né? Basicamente, você pode memorizar a palavra que está dentro do documento ou o nome do documento. E aí você vem cá, bota o nome do documento e você vai conseguir puxar as informações sobre ele. Deixa eu voltar para aqui dentro do OneDrive. Deixa eu puxar para cá. Eu quero mostrar para vocês a questão da recuperação. Não sei o que a Microsoft ela mexe nas coisas. Quando a gente vai dar o treinamento, as coisas elas simplesmente somem do lugar que a gente precisa. Mas beleza. Quero trazer outro item, e aí já é atrelado ao Copilot, né? A gente tem que fazer o nosso merchan aqui. Deixa eu buscar aqui por tipo de documento. Eu quero puxar só os PDFs. Deixa eu ver aqui. Colocar o maior que deve vir em PDF. Beleza. Tem dois PDFs aqui, ó. Olha que legal. Quando eu clico num documento, eu tenho algumas funções. Eu posso abrir ele, né? Eu posso compartilhar um específico documento, posso excluir, e tem algumas outras, adicionar um atalho, baixar, mover, converter. Então, imagina que é um documento que está em inglês. Você vai converter, vai traduzir todo o documento. Então, a gente não tem que saber tudo. E ele vai pegar a estrutura de A, né? E, obviamente, ele fala aqui que parte da tradução pode estar incorreta. Então, esse documento aqui eu não sei qual que é o idioma que ele tá. Isso aqui deve ser uma imagem, possivelmente. Vamos ver? É um manual. Isso foi o Paulo que compartilhou com a gente há um tempo atrás no webinar. Então, é um manual de um monitor. Então, ele está em português, não serve a edição aqui para a gente. Vou clicar nele aqui, mas pensa que vocês recebem documentos em outros idiomas, vocês vão poder fazer a tradução do documento aqui para poder facilitar a vida de vocês. E aí, posso fazer o fluxo de automatização, e aí eu vou vincular com o Power Automate, que eu falei lá atrás. Então, eu quero criar um fluxo com esse PDF. E aí você vem cá e cria um fluxo direto dentro do OneDrive. E aí uma função do Copilot, que é muito bacana, deixa eu pegar esse PDF aqui do Alex, vamos ver do que ele fala. É um guia para backup. Então, o do Paulo é um manual de monitor e esse aqui é um guia de backup. Olha que legal. Aqui ele já apareceu para mim. Então, eu crio um botãozinho do Copilot quando eu vou para esses documentos. E aí, dentro do OneDrive, ele vai resumir os documentos, se eu pedir, ou ele vai comparar os arquivos. Então, ele vai ler os do PDFs aqui em tempo real para a gente e vai fazer a comparação desses documentos. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. São documentos que não tem nada a ver um com o outro. Mas imagine se vocês querem comparar um PDF de resultado com outro PDF, enfim. Então, ele já trouxe, olha, título, autor. Eu quero fazer uma pergunta sobre esse documento. Ele vai abrir o Copilot aqui na lateral para a gente fazer essas perguntas. Olha, quais são as especificações do monitor tal? Ele vai ler o manual para a gente e vai trazer o resultado dessa informação, tá? Então, a gente tem muita coisa para poder trabalhar aqui dentro do OneDrive em específico. Ele vai pegar as informações aqui, vai ler o PDF, né? Ele demora como se fosse uma pessoa mesmo, e aí vai trazer, olha, tamanho, enfim, muitas informações. E ainda na parte dos documentos, deixa eu tirar a seleção desses dois, nós temos um cara que é muito legal. Eu vou pegar aqui, ó, Webinar Microsoft Brasil Iron. Deixa eu ver aqui, ó, esse aqui. Esse Excel ele foi editado por várias pessoas, possivelmente num outro webinar. Deixa eu pegar as informações que nós temos. Deixa eu ver aqui. Está sem selecionar. Aí foi. Pra você ver, tem muita informação aqui, ó. Formulário simples, com gráfico. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Então, não tem dado pessoal, nem nada aqui que seja relevante. Mas olha que legal. Quando eu tenho uma planilha, e aí vale na planilha que está no computador de vocês, está no online, tanto faz. Eu venho aqui em arquivo, eu tenho um cara que chama histórico de versão. O que é isso? Tudo que foi editado dentro desse documento foi guardado. Ou seja, eu vou abrir ele aqui, ó. Ele vai trazer para mim aqui no dia 21 de março eu criei essa planilha, né? E como é que ela era no dia 21 às 10h49. Ela já tinha essa informação. Isso aqui deve ser o resultado de um formulário. Então, isso aqui não é um bom exemplo para a gente falar aqui no webinar.
Mas aqui eu tenho, ó, dia 21, 10h49, ela tinha mais linhas, por exemplo, né? Observe aqui que no primeiro resultado nós temos, deixa ele carregar, né? Ele está consultando a base de dados que o OneDrive tem. Tcharam! Olha, tem 24 linhas, né? Isso mesmo. E às 10h53 do mesmo dia, alguém editou ela, né? Deve ter feito algum filtro. E aí, ela passou a ter menos linhas visíveis, né? Que é isso que está acontecendo. E eu tenho algumas opções. Eu posso salvar uma cópia, eu posso restaurar ela, né? Ver todas as edições que foram feitas, né? Trazer um rastreio de cada uma. Ó. Ele vai trazendo aqui para mim o que foi acontecendo na planilha. Ó. Então, ela vai sendo selecionada. Mas imagine por um outro documento. Aí eu vou pegar esse aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, deixa eu pegar aqui um que está dentro da lixeira, porque lixeira é lixeira. Aqui, ó, assessment, aqui, ó, um poder de uma jornada de autoconhecimento, enfim. Vou dentro desse PowerPoint, vale para PowerPoint, para Word, a mesma estrutura. Olha, isso aqui foi possivelmente um treinamento que eu dei aqui no escritório, alguma coisa assim. E eu venho cá, histórico de versão, a mesma coisa, ele vai pegar, olha. Eu tive uma edição dia 20 de setembro e outra dia 27. Aqui na versão do dia 20, eu tenho edições e modificações que não estão na outra versão. Então, olha para você ver o tanto de coisa que eu fui editando. Ó, ele vai me falando nos horários, o responsável. Deixa eu pegar aqui que ele deve abrir em breve para a gente. Eu posso restaurar, salvar a cópia. Imagine se dentro de uma planilha de várias edições de um documento em específico, alguma coisa assim. O ao vivo é sempre bom, hein? Cadê o nosso PowerPoint aqui abrindo? E ele vai trazer as modificações, mas o mais importante é vocês captarem essa informação. Então, todas as planilhas que vocês salvam dentro do OneDrive, dentro do SharePoint, elas possuem essas características de edição desses documentos, tá? Então, vocês conseguem monitorar. E aí tem a parte dedo duro, né? Aqui eu acho que eu não vou ter nenhum exemplo em específico. Eu teria que pegar um arquivo que já foi compartilhado. Mas pense numa planilha que muitas pessoas da sua empresa tenham acesso. Vocês vão ver quem editou. Imagina alguém falar, apagou uma linha. A gente consegue dedurar quem é que fez esse estrago na empresa. Ou quem que apagou a planilha como um todo, né? Excluiu o arquivo. Então a gente consegue trazer essa jornada para todos os clientes. E aí, mais alguns insights, né? Depois que eu faço a seleção disso tudo, eu posso colocar, tornar disponível até no navegador, isso também funciona, né? E também posso fazer o fluxo de automatização. Então, Eduardo, eu estou um planilha aqui, eu quero melhorar alguma coisa nela. E aí você volta lá, vê a gravação do webinar do Power Automate, onde a gente falou um pouquinho dessas automatizações. Tá? Então, aí vocês podem criar aqui e limite de espaço. Eu falo que a gente não tem, né? É 1 tera porque é bastante coisa. Uma pessoa comum não enche 1 tera com facilidade. O meu OneDrive aqui, acho que ele tem 600 gigas da empresa, então tem bastante arquivo e eu vou populando ele de tempo em tempo. Acho que eu passei pelos principais pontos. Agora eu vou ir para o OneDrive no computador, que eu vou falar da parte de backup, né? Que eu falei ali atrás e não voltei. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês de novo. Eu vou compartilhar a tela toda do meu computador. Então, eu vou minimizar tudo que está aberto aqui neste momento. Pronto. Opa. Beleza. Então, aqui a gente tem a tela do meu computador. Observem que aqui eu tenho 2 OneDrives aqui embaixo. Esse aqui é o pessoal, né? Que é esse branco. Então, aqui, ó, é o documento do meu carro. E aqui eu tenho o corporativo. Então, olha que legal. Deixa eu arrastar para cá. Essas planilhas aqui, ó, upload, isso aqui nem fui eu quem mexi, né? Aqui tá a nossa planilha, o treinamento, gravação. Então, nada disso aqui foi eu que editei, ó. Primeiro dia, G4K, isso aqui possivelmente é uma pasta do Everton, que é do marketing. Então, porque a gente tem pastas compartilhadas. Então, tudo que as pessoas vão editando, o meu OneDrive vai aparecendo aqui para mim, tá? Então, eu nem tenho que preocupar que ele vai funcionando sozinho. Quando eu venho aqui na engrenagem de novo, configurações. O meu está em inglês, mas não é relevante. A primeira opção normalmente é sincronizar e backup. E aí, eu venho aqui, ó, gerenciar backup. E aí ele me fala ó, do que ele está fazendo backup aqui no meu computador. Então, olha, a minha pasta de documentos ele está fazendo, desktop, imagens, eu tenho 14 gigas, então eu consumo 1 tera de 5 teras. Então é bastante coisa que eu consumo aqui. Tudo isso aqui, se eu jogo aqui na minha área de trabalho, essas pastinhas aqui, elas estão salvas na nuvem.
Observem que elas estão com um símbolozinho de nuvem aqui, não sei se vocês conseguem visualizar. Então fica tudo salvo. Se eu pegar o meu computador, o meu telefone, eu vou fazer isso aqui ao vivo para vocês verem. Eu vou pegar meu computador, o meu telefone, vou acessar aqui meu OneDrive, o OneDrive da D2. Eu vou na minha pasta de desktop. A gente tem várias pastas. Eu vou criar uma pasta aqui no meu telefone, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na tela. Eu vou criar uma pasta chamada Eduardo. Salvei. Ó, legal. Falou que algo deu errado. Vou clicar aqui de novo. Edu. Algo deu errado. Vou apagar uma pasta, então. Análise de perfil comportamental, que é este arquivo verde aqui na tela. Eu vou vir aqui, vou apagar. O item vai ser movido para a lixeira. Ele acabou de apagar aqui, daqui a pouco ele deve sincronizar aqui no meu computador. Tá? Então, a gente vai acompanhando essa estrutura. E ainda aqui no meu computador, na hora que eu abro a minha estrutura de pastas, uma pergunta que a gente sempre tem, olha para você ver, tem um monte de armazenamento aqui, tem da iCloud, eu tenho o meu OneDrive pessoal, do meu e-mail particular, eu tenho o meu OneDrive corporativo, e a primeira pergunta que os clientes têm, eu consigo ter várias contas de OneDrive dentro do mesmo computador? Consegue. Ah, então, aqui eu tenho dois, mas eu poderia ter três, quatro, enfim. Consigo ter outras plataformas de armazenamento, e aqui eu vou ter a mesma estrutura que nós colocamos lá na nuvem, ela também vai estar aqui. E aí no computador eu tenho algumas configurações. Não é que eu clico com o botão direito, eu vi que dentro do OneDrive, eu consigo compartilhar, copiar o link, e aqui tem um botãozinho, ó, cor da pasta. Imagina que você é uma pessoa organizada, que quer filtrar suas coisas aqui por cor, por exemplo. Você vem cá, essa aqui vai ser, sei lá, verde, e vai aplicando. Então, da mesma forma como eu coloco aqui, ó, na hora que eu for abrir o meu navegador, deixa eu dar um F5, né? Ela já vai sincronizar e vai alterar as cores dos meus documentos, igual eu coloquei, que são essas duas pastas aqui que eu troquei a cor dela. Foi isso mesmo. Se eu coloco uma do lado da outra, em questão de segundos, ó, ela já sincronizou. Se aqui no navegador eu venho cá e troco, opções, cadê? Cor da pasta, cor da pasta, cadê? Acho que tá aqui nas opções da lateral, né? Vamos aqui de novo. Aqui, ó, cor da pasta. Vou colocar ela laranja. Ela ficou laranja aqui. Daqui a pouco ela vai ficar laranja aqui dentro do meu computador também. Então, ela ficou laranja. Ah, Eduardo, é uma coisa boba. Mas a Microsoft está aqui para poder ajudar a gente. E aí eu vou trazer a questão dos arquivos sincronizados aqui na máquina. Deixa eu pegar esses anexos. A gente não tem nada aqui dentro dessa pasta. Vou pegar esse aqui, documentos aprovados. Beleza, então tem um arquivo aqui dentro. Eu venho com o botãozinho direito. E eu tenho uma aqui, ó, Always Keep on the Device, que é sempre manter nesse dispositivo. Ele vai fazer o download, ele vai ficar sincronizado e vai ficar verde. Ou seja, se eu ficar sem internet, eu vou ter acesso a esse documento. Liberar espaço, ele vai liberar o espaço aqui para mim. Então, a mesma coisa para os demais itens. E aí eu posso alocar tudo em uma pasta, enfim. Né? O OneDrive no computador ele é um pouco mais limitado, né? Porque ele depende das integrações que a Microsoft trouxe para o Windows, mas ela vem aprimorando muita coisa aqui dentro. E eu tenho um botãozinho de ver online. Quando eu clico em ver online, ele vai abrir a pasta via navegador, tá? E aí, a ideia é trazer, ó, os documentos que a gente criou, eles já estão aqui, ó. Se eu abro o mesmo PowerPoint, PowerPoint não, esse Excel aqui do webinar, ele vai abrir aqui, tinha uma cotação, olha para você ver. A mesma coisa que tem algumas pessoas com a planilha aberta ainda. Então, para mim, tanto faz eu estar abrindo no navegador ou em outra estrutura. Deixa eu botar aqui. Aí, beleza, ficou melhor. Eu consigo intercalar com isso. Ele vai me trazer algumas sugestões aqui do Copilot. Ponto importante aqui não seria esse, né? Ele vai limpar algumas células que estão vazias, padronizar, enfim. Então fica tudo bem organizado. Se eu acesso por aqui, se eu acesso pelo navegador, tanto faz o caminho, tá? A Microsoft, ela é 100% integrada com essas informações. Bom, e aí, as informações que eu queria trazer são essas. O OneDrive, ele existe para poder funcionar na vida de vocês no contexto corporativo, tá? Em outro webinar a gente vai falar do SharePoint, que é uma estrutura dos departamentos de vocês, onde a gente vai trabalhar com esse prédiozinho que está aqui embaixo. Então, aqui eu tenho os meus departamentos, tá? E uma dica que eu sempre gosto de trazer para os clientes: sempre observem essa coluna de status.
Por quê? Se essa coluna estiver vazia, quer dizer que os arquivos de vocês não estão sincronizados, tá? Essa coluna ela é mais importante do que as outras. Porque se a gente está trabalhando e ela está vazia ou ela está fechada, possivelmente o OneDrive de vocês não está rodando no computador, está com algum problema. Então, é comum isso acontecer? Não é comum. Mas pode ser que aconteça. Às vezes o computador tem algum problema, o aplicativo do OneDrive ele não abre, ele não sincroniza. Então, é importante atentar a essa coluna em específico, tá? As demais a gente consegue personalizar. A pesquisa a gente consegue fazer aqui também. Mas o mais importante era falar com vocês que vocês têm acesso ao OneDrive. Tem 1 tera para todo mundo. Alguns de vocês devem ter mais espaço, como eu tenho 5 teras aqui no caso da minha conta. Mas mais é importante trazer essa informação. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui dentro da plataforma, que ela fica disponível para cada um de vocês, tá? Alguma dúvida que vocês queiram trazer aqui? O objetivo mais era passar isso. Ah, legal. O Rodrigo colocou uma pergunta aqui. Qual dos dois ambientes é o mais recomendável ou intuitivo hoje? Rodrigo, não sei. Eu acho que assim, a Microsoft ela vem transicionando todo mundo para utilizar os arquivos de forma online, né? Que é via navegador. Eu, particularmente, eu gosto muito da estrutura sincronizada da máquina. É a que eu mais utilizo. Mas eu acho que não tem uma certa e uma errada. Eu acho que as duas funcionam muito bem e cabe cada um. Quando você está na rua, eu utilizo muito o do telefone, né? Quando eu estou num cliente alguma coisa, o do telefone me atende muito bem. O aplicativo é sensacional. E o do telefone tem uma característica, ele faz backup das fotos do nosso celular. Então a gente consegue fazer backup de tudo. Ah, tá. E entre o OneDrive e o SharePoint. Isso aí é importante. Qual que é a principal diferença? Deixa eu tirar minha tela aqui para poder falar certinho com vocês. Qual que é a diferença? O OneDrive ele é de vocês. Então nós temos aqui 21 pessoas na reunião. Nós temos 21 contas de OneDrive. O SharePoint é como se nós fôssemos uma única empresa. E aí eu, o Renê e o Marcelo, nós somos do time comercial e nós temos uma pastinha do comercial. Isso fica dentro do SharePoint. A Samira, a Renata e o Jefferson são do time financeiro. Eles são uma pastinha do financeiro. Isso vai para dentro do SharePoint. Então, entenda, o SharePoint é para departamentos e o OneDrive é para pessoas individuais, tá? Uma explicação muito simples seria isso. Show de bola? Mais algumas dúvidas? O OneDrive tem muito mais coisa, né? Mas a ideia é trazer esse nível de consciência para vocês. Turma, compartilhem os próximos webinários com os colaboradores da empresa de vocês. A ideia do webinar é ser gratuito, é público para todo mundo, ele vai para o YouTube. Mas o mais importante é que todo mundo saiba o produto que vocês compraram. Tem muita gente que não sabe o que é o 365 ainda, né? Apesar de ser muito popularizado, enfim. A nossa função aqui é trazer essa consciência para os colaboradores de vocês, tá? Então, fiquem super à vontade para divulgar em canais e outros caminhos que vocês façam, que vai ser muito benéfico para todo mundo. Que tipo de grandes bases de arquivo, ô Samira? Tipo um banco de dados, se você quiser falar? Então, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Seria mais assim, no caso, em base de arquivos que tem muitos arquivos, por exemplo, no seu caso aí tem 1 tera. Então, supor que esse 1 tera fosse de apenas arquivos. Então, são Uhum. pesados, né? Assim, não ocupam todo o armazenamento. Então, seria uma grande quantidade de arquivos. Tem algum mecanismo de pesquisa avançada que a gente consegue utilizar para recuperar mais rápido? Por exemplo, se a gente coloca 1 tera de documento dentro do arquivo normal, tradicional, que a gente fazer pesquisa por alguma palavra-chave, vai demorar muito tempo para fazer. Tem alguma otimização de tempo com o OneDrive para isso? Tem. No quesito de recuperação, sim. Quando a gente fala de pesquisa, é aquela mesma que eu trouxe, que é por palavra-chave, alguma coisa nesse contexto. O meu habilitou aqui, Uhum. deixa eu voltar minha tela para você ver. No navegador online, quando eu venho aqui, ó, isso, agora ela funcionou. Não sei porque que agora. Antes ela tinha sumido essa parte aqui de cima. Quando eu venho na engrenagem, eu tenho um botãozinho de restaurar o OneDrive, aí entra naquele ponto dos 30 dias que eu disse. Então eu quero restaurar meu OneDrive para ontem. E aí ele vai trazer, ó, tudo que eu editei ontem são esses itens, ó. Nós temos aqui muita Sim. coisa que eu editei, ó. São 13 arquivos. Ah, eu quero restaurar para 27 dias atrás. Então vamos pensar que nesses 27 dias você tem 1 tera, por exemplo. Então eu venho cá, eu seleciono e eu coloco ele para recuperar. Ele vai recuperar tudo que eu editei há 27 dias atrás.
Ele foi excluído, o que foi apagado ele vai restaurar, o que eu modifiquei ele vai voltar para o dia 27 dias atrás, né, basicamente. Deixa eu subir mais aqui, porque vai ter arquivo pra caramba. Clica aqui em cima em restaurar e ele vai começar a voltar. Ele me fala, ó, tudo no dia 14/5 às 10h18, tudo para frente, digamos que eu vou perder, né? Vai ser substituído. E aí ele vai voltar para esse dia, para essa data em específico. Eu não sei se é isso que você, se eu resolver sua dúvida. Então, no caso, não muito. É porque, Ah, assim, pode falar. era bem assim, que dentro do OneDrive a gente consegue fazer uma pesquisa mais otimizada. Por exemplo, eu consigo colocar pesquisa avançada. Vou dar um exemplo. Consigo colocar lá que eu quero recuperar documentos que tem as palavras tal, tal. Ou esse mecanismo de busca já tem isso nele e eu só coloco a palavra-chave mesmo, ou é uma coisa que depende. Tem algum mecanismo de busca avançada, por exemplo, inserir metadados específicos, coisas assim. Entendi, entendi. Bom, aí a gente tem dois mecanismos. Esse comum que eu trouxe, então ele vai fazer essa pesquisa, digamos, avançada nos documentos que são seus. E no nível de Uhum. administração do ambiente, a gente tem a pesquisa avançada e ele vai trazer de toda a empresa. Ah, sim. Então tem esses Aham. dois pontos. Essa pesquisa avançada pensa que você está minerando dados, você está quebrando lá a mina, está procurando o diamante no meio da terra. Então essa pesquisa Isso, avançada no nível de administração seria isso. O que a gente traz ali na barrinha de pesquisa, eu acredito que já vai suprir boa parte do que você trouxe. Caso não então tá, supra, busca a gente que a gente te ajuda. Mas tá bom. a rotina seria essa, tá? Beleza. Show de bola. Maravilha, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Vocês queiram ter dúvidas? Alguma consideração? Ô, Everton, pega o link do próximo webinar. Vamos... Semana que vem é feriado, né, gente? A gente vai descansar. Quinta-feira da semana que vem não teremos webinar. Voltamos dia 26, porque nós somos filhos de Deus também, né? Feriador, a gente descansa. Deixa eu ver qual vai ser o próximo tema antes de eu despedir de vocês. O próximo tema será sobre. Deixa eu ver aqui. To-do. Não, será sobre to-do e não serei eu quem darei o treinamento. Então vai ser bem bacana. Sobre gestão de tarefas individuais. Como a gente falou do OneDrive, o próximo tema também é de gestão de tarefas de cada colaborador. Em sequência vai ter de planner, eu vi que alguém colocou dúvidas sobre planner, a gente também vai trazer o planner para vocês, tá? Bom, o Everton já colocou aí no chat. Agradeço muito o tempo de vocês aqui com a gente e fiquem super à vontade para trazer insights positivos. A empresa está à disposição e aberta para as dúvidas e as sugestões que vocês têm. Tá bom? Um abraço e até breve. Tchauzinho. Valeu, boa tarde.